Creio eu estarmos diante de um momento singular na história do nosso país. As ruas clamam, ao mesmo tempo, por mais ações e por mais direitos. Clamam, é verdade, por mais governo, por mais Estado, mas clamam por mais Estado eficiente, por mais governo com capacidade de devolver aos contribuintes brasileiros tudo aquilo que os contribuintes brasileiros recolhem através de uma elevada carga tributária, uma das mais altas do país, alcançando aproximadamente 40% do nosso produto interno bruto. O conjunto das riquezas que é produzido com esforço, com trabalho, com suor de muitos e muitos brasileiros, brasileiros trabalhadores, brasileiros empreendedores, enfim, de todos. Em sã consciência, é preciso que tenhamos a capacidade de reconhecer que nos últimos anos o Brasil avançou, em que pese um conjunto muito grande de desafios que precisam ser superados. Construímos um Estado mais democrático, construímos uma economia mais concorrencial, construímos um ajuste das contas públicas e tudo isso foi fundamental, até mesmo esse grande patrimônio que é a estabilidade, enfim, da nossa moeda. Conseguimos, com esforço coletivo, a inserção de pelo menos 40 milhões de brasileiros e retiramos mais de 20 milhões da extrema pobreza e miséria em nosso país, ampliando o acesso à inserção de muitos brasileiros a bens, produtos e serviços de primeira necessidade. Quem de nós não vai reconhecer o brasileiro que tinha uma bicicleta, mas conseguiu comprar uma motocicleta, conseguiu comprar um carro, o pai de família que conseguiu levar um computador para o seu filho, enfim, que conseguiu melhorar a sua condição de vida no dia a dia da sua família. Tudo isso são vitórias muito importantes. Mas o recado das ruas tem um sentido bastante objetivo. Nós queremos mais, nós reivindicamos mais, nós não abrimos mão daquilo que nós conquistamos, mas nós queremos ir adiante. Nós não queremos que o nosso Brasil seja apenas, senadora Ana Amélia, um país do futuro. Nós queremos um país do presente que possa proporcionar uma condição de prosperidade e de prosperidade compartilhada, de mais justiça social, de mais políticas públicas que possam, como nós aprendemos com as ruas, políticas públicas com padrão FIFA. É isso que as ruas estão dizendo, não apenas a nós políticos. É isso que o país está dizendo a todos que representam, de alguma forma, entidades que têm a responsabilidade de representar o interesse coletivo, o interesse comunitário. Queremos saúde de padrão FIFA e queremos uma educação de padrão FIFA. Eu espero retornar à tribuna do Senado, porque vejo que nos últimos dias querem responsabilizar os médicos pela crise da saúde em nosso país. Evidentemente que não se faz saúde sem médicos, mas responsabilizar a categoria médica pelo conjunto dos problemas e dos desafios que nós não estamos conseguindo superar, problemas de gestão, problemas de subfinanciamento, me parece uma coisa absolutamente distante da nossa realidade. E nós vamos, seguramente, nos posicionar em relação a esse que é um tema que o Senado brasileiro, que o Congresso brasileiro terá que, nos próximos dias, enfrentar e debater sem corporativismo, mas enfrentar e debater dando a César o que é de César e não tentando, como que através de um biombo,
disfarçar a realidade, disfarçar os desafios que estão postos na saúde pública do nosso país. O meu sentido aqui é falar da educação. O Brasil investe em educação pública aproximadamente 6% do produto interno bruto. Essa proporção, segundo os dados da OCDE, publicados recentemente, dá conta de que o nosso país ele está em linha se comparado com o PIB de outros estados. Os Estados Unidos investem 5,5% do seu produto interno bruto. A Espanha investe 5 pontos percentuais do seu produto interno bruto. A Coreia do Sul, 4,9%. E o Brasil investe 5,8% do nosso produto interno bruto. Com a instituição do Fundef e, posteriormente, do Fundeb, com a criação do FIES e do ProUni, o Brasil elevou expressivamente as suas despesas diretas e subsídios municipais, estaduais e federais com escolas públicas. As contas públicas com a educação subiram entre 2008 e 2013, em média, 82% nas capitais brasileiras, 70% nos estados e 120% no contexto da União, tudo isso em termos nominais. Muito acima, portanto, da inflação, que foi de 45% nesse mesmo período. Ou seja, ampliamos os gastos para além da inflação. Ainda assim, os 3 níveis de governo investem menos de 1/3 da média dos dispêndios dos países desenvolvidos. Ou seja, a União, Estado e municípios empregaram $2.600 aproximadamente por aluno do ensino básico, enquanto a média dos países da OCDE se situa em mais de $8.000 o ensino básico. Entenda o ensino básico como o alicerce fundamental para a construção de uma sociedade com base sólida e com base firme. Estamos investindo 20% daquilo que se investe mundo afora em educação básica, pré-escola. Tudo isso é absolutamente fundamental para que mais tarde os resultados possam ser satisfatórios. Mesmo assim, avançando no volume de recursos e também nos resultados educacionais, temos muito ainda a ser feito. Estamos correndo numa velocidade insuficiente para alcançar uma posição de liderança. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, exame que avalia habilidade de leitura, matemática e ciências, aplicado na mesma OCDE, o Brasil teve aumento das notas maior do que de muitos outros países. Ainda assim, ocupamos uma desonrosa posição que não dignifica, que atesta por A mais B que não tem sido alcançados os resultados necessários para a produção de uma educação que possa dar ao nosso país não apenas cidadãos, não, isso não é pouco, mas cidadãos com capacidade, com competitividade, para que possa conceder às suas famílias uma condição de vida digna. Embora o Congresso brasileiro tenha feito esforço nessa direção, recentemente aprovamos aqui no Senado a destinação de recursos dos royalties para a educação. Isso é absolutamente ainda insuficiente. O menor investimento brasileiro em educação básica, muito menor, na verdade, oculta uma competição com recursos públicos que acabam indo para a educação superior. Este é o grande conflito que nós precisamos enfrentar em nosso país. O custo médio, senadora Ana Amélia, por aluno do ensino superior é da ordem de $13.000. É 5 vezes o da educação básica. Nós estamos gastando 5 vezes mais per capita em educação superior do que gastamos em educação básica. Essa é a realidade do nosso país.
Historicamente, nós estamos construindo a pirâmide não a partir da sua base, mas do seu topo. Aquilo que nós poderíamos considerar o avesso do avesso do avesso. Com este custo tão elevado e uma educação básica deficiente, nosso ensino superior entrega relativamente muito menos à sociedade do que países com o mesmo padrão de gasto. Além disso, como não conseguimos construir um ensino básico de qualidade, o que contribuiria de maneira efetiva para reduzir as disparidades sociais, precisamos recorrer às políticas de cotas nas universidades públicas. Mais recursos para a educação básica, muito mais do que bem-vindo, necessário e inadiável, mas deveríamos urgentemente aprender a empregá-los também de forma mais eficiente, porque não há apenas o desafio do subfinanciamento, há problemas e mais problemas de gestão. Experiências bem-sucedidas nos apontam algumas direções: a valorização do magistério com sistemas efetivos de remuneração e qualificação, a introdução de incentivos positivos à qualidade educacional, como, por exemplo, os sistemas de bônus desempenho, a adoção de critérios meritocráticos na escolha dos nossos diretores. Obviamente, poderíamos falar também da adequação do currículo. O que não pode faltar a essa prescrição é o entendimento que criança sem saúde também não aprende. Um incansável senador, Cristóvão Buarque, não se cansa e persevera de afirmar: precisamos promover uma grande virada na educação básica brasileira. Mas essa grande virada precisa de uma mobilização nacional, maior ainda, muito mais e mais abrangente do que esta que está agora presente em nossas ruas, graças a Deus. Precisamos mobilizar o Brasil para promover de modo permanente a educação básica de qualidade. Por isso, na companhia do senador Cristóvão Buarque, na honrosa companhia do senador Cristóvão Buarque, apresentamos projeto de lei, que foi intitulado como 280, que trata de destinar 100% dos bônus de assinatura provenientes dos contratos de partilha de produção para o Fundo Social, senador Eduardo Suplicy. Fundo esse criado em 2010, conhecida como a Lei da Partilha. Estamos muito próximos da primeira licitação do regime de partilha de produção, aguardada para outubro. Será ofertado o campo de Libra e a expectativa de retenção de bônus de assinatura ultrapassa a 15 bilhões de reais. O campo de Libra, que está no estado de Vossa Excelência, é, de fato e, portanto, a joia do tesouro. Estudos da Agência Nacional de Petróleo indicam reservas da ordem de até 12 bilhões de barris. Se nada propusermos, esses recursos poderão ser destinados a qualquer das diversas funções do Estado e do governo brasileiro. Até mesmo poderá servir para a capitalização do BNDES ou coisas do gênero. Atualmente não há nenhuma vinculação à aplicação desses recursos pelo governo federal, o que poderá aportar apenas parcela dos mesmos recursos para compor o Fundo Social. Ou seja, o bônus de assinatura ele não tem vinculação definida. Ele poderá ser destinado para o Fundo Social ou não, ou ele poderá ser destinado para uma das tantas ações do governo no campo do custeio. E o custeio do Estado brasileiro é um problema, porque ele é caro, ele é pesado e, por isso mesmo, tem faltado recursos e atividades, recursos que possam ser aplicados na atividade fim. Na prática, o Estado brasileiro é um Estado obeso, que se encarrega de consumir tudo aquilo que arrecada, sobrando muito pouco para os necessários e inadiáveis investimentos. O uso, enfim, das rendas governamentais
da exploração dos recursos não renováveis. E essa é a nossa luta. Não apenas a destinação dos royalties para educação básica e saúde pública infantil, também o bônus de assinatura. Esse bônus representa para nós o desafio de se alcançar, por meio desses recursos, um maior estágio efetivo e objetivo de desenvolvimento. Algo desafiador se observarmos que a evidência empírica mundo afora aponta para um conjunto de países onde a abundância de recursos naturais levou à desindustrialização, ao desincentivo à educação e à inovação e à perda de coesão social, assim como o enfraquecimento das instituições democráticas. De cada 10 países mundo afora, os mais relevantes na produção do petróleo, de cada 10 países, 9 países, a grande parte da sua população está mergulhada numa miséria sem fim, ou seja, esses recursos não estão sendo socializados, esses recursos finitos não estão sendo gastos de forma ética, de forma cristã, de modo a se pensar nas futuras gerações. Os casos em fim de sucesso, por sua vez, estão relacionados a uma ampla transparência no uso desses recursos e na aplicação em fontes que assegurem tanto a mitigação dos seus efeitos macroeconômicos, quanto a construção de um passaporte para o futuro ou da solidariedade intergeracional. Assim, aplicar rendas governamentais de recursos finitos deve observar ações que assegurem a construção do país de uma forma autônoma e independente da existência futura desses mesmos recursos que, afinal, são finitos. Por isso, sempre pensamos na educação como porta, como ponte de oportunidade para a verdadeira transformação e mudança. O capital humano é um dos fatores, é o mais importante fator que explica o desenvolvimento de uma nação. E ainda, nações com elevado capital humano são mais suscetíveis à construção de instituições democráticas e inclusivas, favorecendo a distribuição de renda e a redução de desigualdades. Fatores que, se somados, irão assegurar maior coesão social, estabilidade política e um bom ambiente de negócios favoráveis ao empreendedorismo, à inovação e à atração de investimentos produtivos. Em suma, assegurar a qualidade do capital humano por meio da saúde e da educação é uma forma de se construir instituições inclusivas para o nosso país e, ao mesmo tempo, de assegurar condições para o crescimento econômico sustentado. Ouço com prazer o senador Eduardo Suplicy. Quero cumprimentar-lhe, senador Ricardo Ferraz, por essa proposição que, juntamente com o senador Cristóvão Buarque, apresentou para nossa consideração no Senado. E, sobretudo, para que venhamos nós a levar em consideração o aspecto não renovável das reservas de recursos naturais importantes como o petróleo. E é tão importante que, na hora de nós canalizarmos as riquezas provenientes dos royalties decorrentes da exploração do petróleo, possamos pensar não apenas na nossa geração, mas também nas gerações vindouras. E para que possam os recursos serem bem aplicados, destinarem-nos à educação e à saúde, obviamente, é muito importante, fundamental. E isto deve estar relacionado a um outro aspecto, que é o da realização da justiça, da equidade. Há um exemplo notável que eu tenho estudado no que diz respeito a este objetivo de tornar a sociedade mais
equitativa em função do aproveitamento e destinação dos recursos, tais como o do petróleo. O exemplo a que me refiro é o do Alasca. Ali, em 1976, quando havia sido descoberto no Alasca enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, o então governador Jay Hammond disse aos seus 300 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá igualmente. E ele quis que isso fosse aprovado por referendo. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E desde então, aqueles recursos passaram a ser aplicados em títulos de renda fixa, US Bonds, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive do Brasil, das 30 empresas mais rentáveis. Isso pode ser observado no sítio eletrônico do Alaska Permanent Fund, as ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, do Bradesco e empreendimentos imobiliários. E então, este fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 45,5 bilhões de dólares hoje. E cada pessoa residente no Alasca, ali residente há um ano ou mais, entre 1º de janeiro e 31 de março, preenche, por exemplo, sou Ricardo Ferraço, trabalho no Senado em tal endereço, resido em tal endereço. Permite-lhe perguntar, senador Ricardo, na sua família quantos são? Só para dar o exemplo aqui. Em 2 casa. filhos. Perdão? 2 filhos. 2 filhos. Então, digamos que Vossa Excelência em casa houvesse 4 pessoas, de tal maneira que Vossa Excelência preencheria para as crianças até 18 anos, por elas recebe. Poucas pessoas, poucos dados a mais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Quem assim procedeu, sem precisar declarar qual o seu rendimento, qual o seu patrimônio, não precisa, é igual para todos. E, ao final de setembro, ou primeira semana de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá estivesse, teria recebido primeiro 300, 400, 500. Em 2008, $3.269 por pessoa, numa família de 4, cerca de $13 mil anuais, pelo direito de todos compartilharem da riqueza comum daquele Estado. Qual foi a consequência, senador Ricardo Ferraço? 30 anos depois dessa experiência, é considerado suicídio político até para Sarah Palin, que justamente em 2008, no ano final de seu governo, foi quem contribuiu para o maior pagamento até hoje pago, para qualquer liderança propor o fim deste sistema. E, do ponto de vista da equidade, o estado do Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. O coeficiente Gini dos Estados Unidos hoje, o ano passado, foi 0,47. Distrito de Colômbia, com maior desigualdade, onde fica Washington, D.C., 0,533, maior até que o nosso, de hoje, 0,519. Estado do Alasca, 0,40, o mais igualitário de todos. É uma experiência, claro, investimento em educação e saúde, mas a preocupação com equidade é fundamental. Senador, Vossa Excelência... apenas senador Ricardo Ferraço, porque a nossa galeria está lotada de turistas e eu queria apenas saudá-los todos em nome do Senado. Bem-vindos ao Senado, está fazendo uso da palavra o senador Ricardo Ferraço, que é do PMDB do Espírito Santo, foi aparteado pelo senador Eduardo Suplicy, o pai do Supla, que todos conhecem, e o senador Ricardo Ferraço está fazendo um discurso muito relevante, tem muitas crianças aí, sobre a importância da educação, especialmente dando foco
da necessidade, da prioridade ao ensino fundamental. Educação básica. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado da República. Nós acolhemos a vocês todos com muito carinho e com muito entusiasmo. Muito obrigado pela presença. O senador Eduardo Suplicy traz o exemplo exitoso do Alasca. Nós poderíamos aqui, de igual dimensão, citar o exemplo exitoso da Noruega, por exemplo, que caminhou nessa mesma direção, e este fundo ele é apropriado pela população, pela sociedade, como algo sagrado, Este recurso, ele não pertence a qualquer governante de plantão. Ele é um patrimônio da cidadania desses países. E nós estamos com alguns problemas e algumas deformações nesta proposta que foi votada semana passada pela Câmara. Porque nesses países não se altera, não se mexe no capital, se mexe no rendimento do capital. E a proposta aprovada na Câmara não mexe apenas no rendimento, mas mexe no capital, o que pode deteriorar a capacidade do fundo ter essa responsabilidade e esse princípio ético e até cristão, porque a nossa geração não tem o direito de se utilizar desses recursos que são finitos e desses recursos que são naturais. Muito bem, aprovamos aqui no Senado um projeto que destina royalties para a educação. Quando você produz petróleo, você tem royalties, mas tem também o bônus de assinatura. E o bônus de assinatura não está gravado, não está direcionado, o que não sinaliza a transparência na aplicação desses recursos. Por isso que na companhia do senador Cristóvão Buarque, nós apresentamos uma proposta para que, de igual forma como fizemos com os royalties, o nosso desejo é que o Senado e o Congresso possam debater a destinação do bônus de assinatura para a educação básica e para a saúde infantil, saúde pública infantil. Nosso desejo, expectativa e até confiança é que no retorno dos trabalhos do Senado, na primeira oportunidade, nós possamos evoluir com esse projeto, nós possamos ver o projeto sendo deliberado e votado, porque nada mais será do que um ato de coerência, ou seja, dar aos bônus de assinatura a mesma destinação que demos aos royalties, priorizando aquilo que é de fundamental importância para o nosso país, que é investir nas pessoas, dando-lhes boa saúde, boa educação básica e investindo também na saúde pública infantil. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul tem um excepcional programa focado na saúde infantil, na saúde das crianças de 0 a 3 anos, que é a base onde se forma a conexão dos neurônios. Então, são programas de fundamental importância e, portanto, nós estamos trazendo a consideração das senhoras senadoras, dos senhores senadores, esse projeto que apresentamos na Casa. Muito obrigado à Sua Excelência, presidente senadora Ana Amélia, muito obrigado às senhoras e aos senhores senadores.